Irmãos, abramos a palavra do nosso Deus no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 6. E eu peço aos irmãos que acompanhem a leitura que farei nos versículos 30 a 44. Diz assim a palavra do nosso Deus. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dá-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo, eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e o fizeram repartir-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Amém. Irmãos, antes de considerar esse texto que nós acabamos de ler, deixe-me falar um pouco sobre o contexto, esse ambiente, esses momentos que passavam Jesus, os discípulos e aquela multidão. Os apóstolos, eles tinham chegado de uma missão. Os apóstolos tinham chegado de uma missão e, em nome de Jesus Cristo, eles haviam pregado ao povo para que se arrependesse de seus pecados. Esse contexto também diz, irmãos, que os discípulos tinham expulsado muitos demônios e curado muitos enfermos, ungindo-os com óleo. As Escrituras afirmam também que, em virtude disto, ou seja, em virtude desses fatos inequívocos que havia acontecido, o nome de Jesus se tornou notório, o nome de Jesus se tornou conhecido na região, e todas as pessoas que presenciaram, todas as pessoas que viram, todas as pessoas que ouviram falar dos milagres, ou daquilo que os discípulos haviam feito em nome de Jesus e por Jesus, eles foram tomados de uma convicção de que este Jesus era mais do que os profetas tinham falado. A ponto de alguns afirmarem que
João Batista tinha ressuscitado dentre os mortos. A impressão que o texto nos dá também, irmãos, é que as pessoas, elas foram tomadas de perplexidade por causa disso. E o contexto nos mostra também que o próprio Herodes achou também que Jesus era João Batista. E nesse contexto, irmãos, o Senhor percebe que os discípulos estavam cansados. Eles precisavam repor as energias. E quando nós olhamos aqui as narrativas, os relatos das Escrituras, nós percebemos nitidamente que ele resolve, então, levá-los a um lugar deserto, levá-los a um lugar onde eles pudessem descansar, onde eles pudessem repor as energias. Só que aqueles que tinham visto, aqueles que ouviram falar dos milagres de Jesus, eles descobrem isso, eles descobrem que Jesus tinha ido com os discípulos para outro lugar para descansar, e eles resolvem ir atrás de Jesus. E a Bíblia diz que eles chegaram antes de Jesus. E diz as Escrituras, irmãos, que era uma multidão de pessoas, era uma quantidade considerável de pessoas que haviam presenciado, ouvido falar dos milagres, daquilo que os discípulos tinham feito nessa missão, que eles tinham acabado de voltar, e eles fizeram isso em nome de Jesus. E chegando àquele lugar, irmãos, onde Jesus achava que poderia repor as energias, onde ele achava que poderia ficar a sós com os seus discípulos e descansar um pouco, ele encontra essa multidão. E o texto fala que, de forma absolutamente clara, irmãos, que Jesus, ele foi tomado de compaixão. Ele foi tomado de compaixão por aquelas pessoas. E diz a Bíblia que passou a ensinar-lhes muitas coisas. E o texto, irmãos, a palavra de Deus dá a razão do porquê Jesus teve compaixão daquela multidão, porque eles eram como ovelhas sem pastor. E então, irmãos, eu gostaria de focar aqui, de chamar a atenção dos irmãos aqui para 3 expressões ditas por Jesus, ou melhor, 3 expressões que o evangelista Marcos aponta que são de extrema relevância aqui, para que nós entendamos esse texto. A primeira expressão aqui, irmãos, é compadeceu-se. A Bíblia diz, a Escritura diz que Jesus compadeceu-se daquela multidão. E essa palavra no original, irmãos, traz uma ideia de que alguém que foi movido pelas entranhas. É isso que diz o original. Foi alguém que foi movido pelas entranhas. Vejam bem, irmãos, os discípulos tinham curado enfermos, demônios tinham sido expulsos, aquelas pessoas tinham visto milagres extraordinários. Os discípulos chegam cansados, o Senhor então vai com eles para um lugar à parte, e quando o Senhor Jesus chega, encontra aquela multidão ávida, desejosa de se encontrar com Jesus, e Jesus se compadece. Jesus se compadece, e essa palavra que traz a ideia de alguém que foi movido pelas suas entranhas. Vejam que não é uma compaixão superficial, é alguém que do fundo da alma é tomado por esse sentimento de compaixão. É interessante, irmão, que essa expressão que está relacionada com as entranhas é como se tivesse brotado no mais íntimo de Jesus, ou seja, ele olha para aquelas pessoas e se compadece delas. A outra expressão, irmãos, é que essa compaixão, ela tem uma razão, como eu já afirmei, ela tem um motivo, e o motivo também aqui é claro. Diz que Jesus se compadeceu porque elas eram
como ovelhas sem pastor. A expressão pastor, irmãos, ela é bem falada, nós vemos bastante no Novo Testamento, e no original traz a ideia de alguém que preside ou alguém que dirige. Mas essa expressão ela pode ser usada também para aquele que cura a ovelha ferida, ou o que defende a ovelha dos agressores. Então, irmãos, vamos entender esse contexto. Jesus olha para aquela multidão, a alma dele se inquieta, ele é tomado de perplexidade, o seu coração ele é envolvido por um sentimento de tristeza, não porque aquelas pessoas estavam com fome, por exemplo, não porque aquelas pessoas precisavam de um milagre, seja ele qual for, mas a alma de Jesus se compadece porque eles não possuíam pastor. Eles estavam susceptíveis e completamente vulneráveis, como diz a própria palavra no original. Eles estavam susceptíveis, vulneráveis à agressão dos adversários. Entender isso, irmãos, nos mostra de forma clara de que o que o Senhor estava preocupado, a preocupação de Jesus Cristo é sobre a questão espiritual daquelas pessoas. Essa era a preocupação prioritária de Jesus. Era com a vida espiritual, com a vida devocional, com a espiritualidade, com a fé daquelas pessoas. E a terceira expressão, irmãos, que nós encontramos no texto é que em virtude disso, ou seja, de Jesus ter se compadecido, porque aquelas pessoas eram como ovelhas que não tinham pastor, Jesus então passou-lhes a ensinar muitas coisas. Essa palavra também, irmãos, no original, traz a ideia de instruí-los como um professor. E quando nós olhamos, irmãos, os evangelhos sinóticos, por exemplo, o evangelho de Lucas, no texto paralelo a esse texto que nós estamos considerando, lá no capítulo 9, 11, Lucas diz que Jesus ensinava sobre o reino de Deus. Jesus se compadece, irmãos, em sua alma, no seu interior, em seu coração, porque aquelas pessoas não tinham pastor, e por não terem pastor, elas estavam susceptíveis às agressões dos adversários. Os adversários podiam destruir a vida delas. E a Bíblia diz, as Escrituras dizem que Jesus passa a ensinar a eles sobre os valores do reino. Vejam que é muito importante nós entendamos isso, irmãos, porque Jesus não estava ali tratando de conceitos políticos, por exemplo. Ele não fala ali àquela multidão sobre questões sociológicas, por exemplo, mas o conteúdo sobre o qual o Senhor apresenta aquelas pessoas que não tinham pastor, era sobre o reino de Deus. Isso nos traz o ensinamento, irmão, de que nós não temos o direito, como igreja de Cristo Jesus, de pregar outra coisa senão o evangelho de salvação em Cristo Jesus. O evangelho de salvação em Cristo Jesus. À luz disso, então, irmãos, considerando aqui esse texto, eu gostaria de trazer algumas lições para a nossa vida, algumas lições práticas para a nossa vida. A primeira é que a preocupação inicial, irmãos, a preocupação principal de Jesus não foi alimentar fisicamente aquela multidão, não foi.
mas foi ensinar as verdades do reino de Deus. É interessante, irmãos, que Jesus vê aquela multidão e ele não chega para os discípulos e diz assim: olha, esse pessoal deve ter vindo de muito longe, esse pessoal deve estar com muita fome, devem estar cansados, vamos dar comida para eles, e assim que eles estiverem fartos, nós vamos então falar alguma coisa do Evangelho. Não é isso que Jesus faz, irmãos. Aliás, nós podemos ouvir, ou é possível que os irmãos já tenham ouvido alguém dizer assim: olha, como é que nós vamos pregar o Evangelho para aqueles que estão com fome? Veja, irmãos, que o texto ele é absolutamente claro em afirmar que Jesus, antes de qualquer coisa, de forma prioritária, de forma primeira, irmãos, Jesus passa a falar do reino de Deus, e pelo texto que nós lemos, irmãos, isso leva o dia inteiro. Isso leva o dia inteiro. Aquelas pessoas ficaram ali, sendo expostas ao ensinamento de Jesus, o dia inteiro. Mas vejam que foi, Jesus se compadece, porque aquela multidão era como ovelha que não tinha pastor, era como ovelhas que estavam caminhando para a destruição das suas almas. Jesus se compadece pelo fato inequívoco, irmãos, de que eles não possuíam pastor, eles estavam susceptíveis às agressões, e é importante também que entendamos que, se nós formos ver, irmãos, o sinal da multiplicação de pães e peixes, nesse contexto, serve de pano de fundo, irmãos, de um discurso do próprio Jesus, que ele se apresenta como pão da vida, o pão espiritual. Se os irmãos olharem nesse contexto aqui, Jesus, nesse discurso que ele vai fazer, ele vai se apresentar então como o pão da vida, o pão espiritual. E nesse mesmo relato aqui, irmãos, também, feito por João, num texto paralelo também, no capítulo 6, o Senhor deixa bem claro, irmãos, desde o início, que os homens não percebem as suas necessidades espirituais, e por isso eles vão atrás de milagres, eles vão atrás de coisas materiais. E é isso que eles estão fazendo aqui. Eles estão indo atrás de Jesus, atrás de milagres, atrás de coisas materiais, porque eram como ovelhas sem pastor, que precisavam do ensinamento, que precisavam do alimento, que precisavam do pão da vida. João também trata, no Evangelho segundo João, que eles vão ali atrás de milagres, de pão, de coisas materiais. E Jesus, então, no discurso, no Evangelho de João, Jesus deixa muito claro que o que eles precisavam é do pão da vida. Ovelhas sem pastor precisam do pão da vida. É isso que Jesus vai dizer. E ovelhas perdidas, irmãos, neste mundo mau, elas precisam ser alimentadas, elas precisam ser saciadas pelo único que tem condições de dar vida eterna, pelo único que tem condições de fartar, de alimentar verdadeiramente as pessoas, que é Jesus Cristo de Nazaré. Esta é a prioridade, irmãos. Essa é a prioridade. Levar o pão da vida às ovelhas que estão sem pastor, às ovelhas que estão perdidas. Mas vejam, irmãos, que o texto também nos mostra
que Jesus não quis despedir aquela multidão. Veja que não há frieza em Jesus. Não há aqui, irmãos, insensibilidade da parte de Jesus. Jesus entendia que aquele povo, ele tinha passado o dia inteiro sem comer nada, e então havia necessidade deles comerem alguma coisa. Né? Nós sabemos, eu já ressaltei aqui, qual era a prioridade de Jesus. A prioridade de Jesus é ensinar-lhes sobre o reino, sobre o evangelho da salvação em Cristo Jesus. Mas vejam, irmãos, que Jesus, ele não vê, ou ele não sente aquela superficialidade, ou aquela frieza no seu coração em mandar aquelas pessoas embora. E o Senhor diz para os discípulos que a responsabilidade era deles. Se os irmãos olharem aí, vão ver claramente que Jesus disse: dá-lhes vocês mesmos de comer. São vocês que vão dar de comer a essa multidão. O que nos dá a entender, irmãos, que o Senhor delegou aos discípulos essa responsabilidade social de alimentar aqueles que estavam com fome. Veja que se por um lado, irmãos, o texto nos aponta para o fato inequívoco de que o Senhor prioritariamente falou dos valores do reino, o texto também é claro, irmãos, em afirmar que o Senhor Jesus se preocupou com a fome daquelas pessoas e delegou essa responsabilidade social de alimentar aquelas pessoas aos seus discípulos. E não olhar o texto dessa maneira, irmãos, é omitir-se de uma prerrogativa que as Escrituras nos levam a entender. Jesus Cristo traz a responsabilidade para os discípulos que deveriam providenciar a comida para aquela multidão. E aí os discípulos perguntam, né? O texto diz: mas Jesus, onde nós vamos arranjar comida para tanta gente? Aliás, se os irmãos olharem, veja aí no versículo 36, os discípulos dizem: Jesus, despede-os. Manda-os embora daqui, Jesus. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Mas, irmãos, atentem para o que eu vou falar, irmãos. Atentem para o que eu vou falar. O texto nos mostra que também que aquele que delega aos discípulos, ou aquele que incentiva os discípulos a terem responsabilidade social, é o mesmo que traz a providência, irmãos. É o mesmo que providencia os recursos para que aquelas pessoas pudessem se alimentar. Veja que o Senhor nos ensina, veja que o Senhor incentiva, né? Esse texto é claro, ele diz: dai-lhe vós mesmos de comer, mas o próprio Deus, o próprio Jesus, ele provém, ele traz a providência, os recursos necessários para isso. Diante disso, irmãos, eu gostaria de trazer uma aplicação para as nossas vidas. E a primeira aplicação, que o texto ele é bem claro em ensinar, irmãos, que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o pão vivo que desceu do céu, é Ele quem sacia a fome, é Ele quem concede aos homens a eternidade, é Ele que concede aos homens a salvação. E o texto, irmãos, prioritariamente nos traz a compreensão, nos traz o discernimento que, ainda que a igreja possa ter responsabilidade social, e nós temos aqui na igreja, porque achamos que faz parte da nossa vida como igreja,
Ainda que nós tenhamos a ação social, irmãos, a missão prioritária da igreja é anunciar o evangelho de salvação em Cristo Jesus. E não saciar a fome dos homens, para, se puder, se ter um tempinho, aí sim, evangelizar as pessoas. A missão da igreja, irmãos, além de prioritariamente anunciar o evangelho, é também aliviar a fome, em virtude da queda, irmãos. Nós vivemos num mundo caído, nós vivemos num mundo amaldiçoado, onde as pessoas sofrem, onde as pessoas precisam de ajuda. Calvino, irmãos, com relação à responsabilidade social, ele diz que a igreja deveria envolver-se com ela, envolver-se com a responsabilidade social, mesmo nos cuidados dos pobres, dos órfãos e das viúvas, ou seja, dos necessitados. Ele diz também, irmãos, que esse envolvimento não deveria ser feito na base da distinção entre os que estavam na igreja e os de fora. E ele afirmava ainda, irmãos, que deveria contemplar, inclusive, estrangeiros e refugiados. Mas vejam, irmãos, que é interessante que não somente o nosso Mestre Jesus, o nosso Senhor, ele nos ensina, mas os próprios reformadores, eles têm esse entendimento de que a igreja, a prioridade sim é pregar o evangelho, a prioridade é anunciar o evangelho de salvação, mas ela precisa aliviar o sofrimento dos necessitados. Genebra, irmãos, é um exemplo disso. Genebra é um exemplo disso. Quando Calvino ele chegou em Genebra, havia pobreza extrema. Havia pobreza extrema, agravada pelos impostos pesados. Os trabalhadores eram oprimidos por baixo salário, jornadas elevadas. Campeava ali, irmãos, o analfabetismo, a ignorância. O que prevalecia ali naquela cidade era a embriaguez, a prostituição. As trevas espirituais eram características, aquelas trevas espirituais que eram características da Idade Média, refletiam nas condições morais, sociais daquela grande, das massas que ali habitavam, até que o Evangelho chegou em Genebra. O Evangelho chegou em Genebra e produziu essa reforma espiritual que, por sua vez, irmãos, proporcionou reformas sociais, econômicas, políticas, a partir do grande movimento dos reformados, a partir dessa reforma espiritual que houve em Genebra. Esse texto, irmãos, que nós consideramos, ele ensina também que a proclamação do Evangelho é muito mais do que saciar a fome física do próximo, demonstrando com isso atos de misericórdia, irmãos. Nós precisamos atentar para o estado do homem, o estado de pecaminosidade do indivíduo, o estado de depravação total que o indivíduo se encontra. O pensamento de Calvino nesta área, irmãos, é que termos em mente que para as causas da pobreza, miséria, a opressão, bem como da perversão e da corrupção da sociedade humana, estavam enraizadas na natureza decaída do homem. A natureza do homem, irmãos, é decaída. E esse princípio, irmãos, é crucial para o entendimento de Calvino, porque para ele, o pecado do homem havia trazido toda a sorte de transtorno à ordem social.
É o pecado, irmãos. É o pecado que traz todo esse transtorno à ordem social. Segundo Calvino, pela queda do homem foi demolida toda a ordem social. E em Adão tudo foi amaldiçoado por Deus, como está escrito em Romanos 8, de 20 a 23, onde Paulo afirma que a criação de Deus está em cativeiro imposto pelo pecado do homem. E esse texto, irmãos, que nós consideramos aqui nessa noite, traz essa verdade de que a fome do homem decaído, pecador, ele só pode ser saciada com o pão que desceu do céu. O pão que é Jesus Cristo. É o único que regenera, é o único que salva, é o único que tira o pecador da sua situação desastrosa, ainda que ele continue ganhando pouco. Quando a obra de Deus atinge esse pecador, os seus atos são modificados, são metamorfoseados, são transformados, não por um moralismo simplório, irmãos, mas pelo poder do Evangelho. É por isso que Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para os que creem. E o que Jesus está dizendo aos seus discípulos é o pão que desce do céu, que transforma o pecador. A pobreza, irmãos, é muito mais do que oferecer um alimento ao indivíduo, a fim de que ele sacie a fome ali naquele momento. E o papel primordial da igreja, portanto, é anunciar o Evangelho, é anunciar que existe um pão vivo que desce do céu, e quando esse pão é ingerido pelo homem, a sua fome é saciada para sempre. Quando ele conhece os valores do reino de Deus. Às vezes, irmãos, nós ouvimos pessoas dizendo que o problema da nossa sociedade vai ser resolvido com as questões econômicas, com o novo pacote, com uma forma mais liberal de tratar a economia, a pobreza vai ser extinta. Às vezes nós ouvimos nos jornais economistas que acham que vão resolver a situação da sociedade com uma caneta. É possível até, irmãos, infelizmente, encontrar pastores que acham que o primordial da igreja é resolver a questão da sociedade com relação aos mais ricos e os mais pobres, desconsiderando assim, irmãos, o que as Escrituras afirmam que a raiz de toda a miséria, a raiz de toda a pobreza, de todo o pecado, é a queda, é o estado de depravação total do homem. Ah, irmãos, quantas cidades foram transformadas, quantos lugares foram transformados, nações que foram transformadas, cidades que antes de terem um encontro com a justiça social, tiveram encontro com o Evangelho da justiça de Deus, o Deus Todo-Poderoso que os remiu, que os redimiu, mediante a mensagem da cruz, transformando as suas vidas para a glória de Deus. Essa pobreza, irmãos, ela só pode ser tratada mediante a exposição do Evangelho de salvação em Cristo Jesus, o pão vivo que desceu do céu. John Stott, ele afirmou o seguinte: a ação social pode ser parceira do evangelismo, mas ela não é evangelismo. Evangelizar, irmãos, não é distribuir sopas no inverno. Evangelizar, irmãos, não é oferecer cursos a pessoas. Evangelizar não é reconstruir casas destruídas pelas chuvas, ainda que essas coisas, irmãos, sejam boas, sejam lícitas, ainda que essas coisas glorifiquem a Deus. Evangelizar, irmãos,
é muito mais do que o ministério de obras. E ainda citando John Stott, ele diz que ainda que este ministério de obras tenha motivação cristã, se não tiver a pregação do Evangelho, se não tiver a proclamação de Cristo como Salvador, não promoverá o reino, nem o rei do reino. A igreja, irmãos, ela pode promover misericórdia e ela deve promover misericórdia, porque o texto aqui nos dá esse ensinamento. Os discípulos, eles queriam dispensar aquela multidão faminta, e Jesus disse: não, dê vocês mesmos deem um alimento para essa multidão. Mas o texto também, irmãos, deixa muito claro o entendimento que não adianta mostrar misericórdia, não adianta dar o que comer, se não anunciarmos o pão vivo que desceu do céu e que se chama Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, roguemos ao Senhor para que sejamos uma igreja que se compadece daqueles que estão perdidos, que se compadece daqueles que estão como ovelhas sem pastor, que sofrem as agruras desse mundo mau. Roguemos ao Senhor, irmãos, para que nós olhemos para esses perdidos e prioritariamente anunciemos o Evangelho de salvação. Mas roguemos a Deus, irmãos, para que cada vez mais essa igreja se sensibilize, através, inclusive, do Instituto, para atendermos às necessidades das pessoas. Que através da instrumentalidade desta igreja, do Instituto Vida em Ação, possamos trazer transformações para essa região, transformações para essa cidade, mostrando assim o que Deus fez na nossa vida, transformando-nos agora em instrumentos da sua glória, de mostrar através das nossas atitudes a glória de Deus. O Senhor Jesus que traz a salvação, o Senhor Jesus que é o pão vivo que desceu do céu. Que Deus nos abençoe para isso, irmãos. Amém.